E aí, meus amigos do RMH, estamos de novo aqui com o RMH em casa, tendo que adiar vários especiais legais que nós já preparamos, né? O de Salter, o de Aora, o de Trash. Eu vejo que todo mundo é ansioso por isso, mas a gente decidiu que seria legal fazer esses especiais quando nós estivermos três juntos, né? E infelizmente a situação aqui em São Paulo está cada vez pior. Os protocolos não estão sendo respeitados por algumas pessoas e a galeria está fechada, o estúdio que nós estávamos gravando o programa também está fechado, e por uma questão de responsabilidade minha, do Batalha, do Dudu, a gente não está fazendo o programa junto, entendeu? Então algumas pessoas falam: poxa, não gostei do programa, é mais legal quando vocês estão juntos. Entendam, a gente não está fazendo isso por uma questão de responsabilidade, sabe, de consciência de que hoje a situação aqui em São Paulo está muito grave. Nós não temos leito, está cada vez mais o governo pedindo para que as pessoas fiquem em casa, evitem a circulação, evitem a aglomeração e evite o contato social. Por isso que nós estamos fazendo o RMH em casa. Então nós vamos adaptar alguns programas diferentes para vocês. Semana passada falamos de lançamentos e de nostalgia, e hoje vamos falar de um assunto assim bem legal, né? Discos que impactaram a nossa vida. Aí todo mundo fala: oh, vou falar do quê? Vamos falar do Creatures of the Night, vamos falar do Painkiller, vamos falar do Powerslave. Podemos falar desses discos, claro, que impactaram a vida, mas eu vou seguir o meu esquema, que é falar de bandas novas, diferentes, e que me impactaram da mesma forma que esses outros álbuns que eu citei acima. O Batalha, o Edu vai falar depois de mim, e depois o Batalha, cada um escolheu o seu, é uma livre, é uma democracia forte. Eu vou falar desse, a gente só não fala dos mesmos discos, né, porque ficaria uma coisa incoerente, mas nós vamos falar cada um do seu, escolheu. Então você vai falar assim: Carlão, o que te impactou? Esses álbuns que eu vou falar me impactaram muito. Começando por essa banda inglesa de hard rock, criada em 2016 e lançou o primeiro álbum em 2017, auto-intitulado Midnight City. Esse álbum que vocês estão vendo aqui, ó. Que puta hard rock animal, cheio de refrão, músicas fantásticas como We Belong, Summer of Our Lives, Can't Wait for the Night, One Step Away. Esse álbum eu viciei nele. A banda logo depois lançou um outro álbum em 2019 e tá para lançar o terceiro álbum agora esse ano em 2021. Esses álbuns você só encontra no Animal, não tem outro lugar. Ouçam essa banda de Rob Wild. Quem é Rob Wild? Rob Wild ele tem uma banda chamada Nitrate e ele toca baixo no grande Tiger Tails. Exatamente. Ele é vocalista do Midnight City e toca baixo no Tiger Tails. Só que com a saída do Jules Mills do Tiger Tails em 2017, ele passou a cantar também no Tiger Tails. E a voz dele é muito boa para esse tipo de som. Então, para quem não conhece o Midnight City, é uma banda inglesa, tá? Que tem 2 álbuns lançados. O primeiro auto-intitulado e o segundo que chama There Goes the Neighborhood. O primeiro álbum me impactou muito, porque, as músicas chiclete que pega aquela voz, o cara tem o dom de fazer essa pegada nos 80, lembra muito Danger Danger, para quem gosta dessa linha, Danger Danger, Warrant, Trickster, um pouquinho de deixa eu ver assim, de Helen Scarin, um pouco de hit da atualidade. O Midnight City se encaixa direitinho nessa banda. Então o primeiro toque que eu tô dando de um álbum que me impactou muito é o Midnight City, lançado em 2017 pela Out Heaven, tá? Agora eu vou voltar para 1993. E esse disco. Posso dizer que nele existe uma das músicas mais importantes da minha vida. Então, em 1991, a banda californiana de San Francisco Bay Area, que eu amo de paixão, chamada Death Angel, encerrou as atividades. Nem entendemos por quê, porque a banda fez uma obra-prima em 1990, que era o Act 3, e em 91 eles pararam. E ninguém entendeu, né? E de repente surgiu uma banda chamada The Organization. The Organization, que era uma música do álbum Act 3.
Puta música, por sinal. E nessa banda The Organization tinha um line-up que era o Death Angel sem o vocalista Mark Osegueda. Então tinha Rob Cavestany, Andy Galeon, Gus Pepa e Di Pepa. E a banda seguiu uma linha fazendo um som pesado com algumas misturas diferentes, um pouco de funk, um pouco de hard, um pouco de anos 70. Então, seguindo a linha daquela música do Death Angel do Act 3, Room with a View. E você já tem um pouco desses elementos. Então, o que o Rob Cavestany fez? Ele passou a cantar no The Organization e lançou essa obra-prima em 93, o álbum auto-intitulado The Organization, que é um álbum sensacional, que tem clássicos como Free Burning, Policy, Lift, Bringer, e uma das melhores músicas que eu já escutei na minha vida, chamada Wonder. Inclusive meu álbum ele autografou assim, ó: Carlos, You Makes Me Wonder, Rob Cavestany. Eu amo esse álbum do The Organization, então foi um disco que me impactou muito, muito mesmo. E eles lançaram depois um outro álbum em 1990, e deixa eu ver, acho que foi 1995, chamado Savor the Flavor. Aí depois a banda parou. Ninguém sabe, o Death Angel voltou e esses discos ficaram perdidos, entre aspas, né? E eu adoro buscar esse tipo de coisas que marcaram minha vida e ao mesmo tempo dando um toque para vocês. Para quem quiser conhecer esse álbum fantástico, ouçam The Organization, banda dos membros do Death Angel sem o vocal Mark Osegueda. Esse álbum foi muito importante para mim. Agora eu vou falar de uma banda que eu tive o prazer de conhecer ano passado, né? Um cliente meu encomendou esse disco aqui e eu, óbvio, por curiosidade, né? Esse cliente meu é o Renato de Campinas, né? Ele encomendou os discos dessa banda e eu não conhecia. E na curiosidade eu fui ouvir, eu fiquei impressionado com a capacidade desses caras de se reinventar. Eles fazem um som diferente. A banda se chama Witch Hazel. E eu tô falando do terceiro álbum deles, o Pentecost. Um álbum assim que me impressionou de uma forma assim tão positiva, que essa banda é inglesa, ela dizem que ela faz hard rock, mas tem hard rock no som deles, mas ao mesmo tempo você tem uma pegada meia Tin Lizzy, tem uma pegada meia Ghost, sim, muito elemento do Ghost nessa banda, e eles fazem um som assim muito melódico, sabe? Chega a ter um pouco de stoner, tá? Então você pega e vocês imaginam como seria essa banda. É uma mistura de stoner com hard rock, com anos 70, com um pouquinho de progressivo também. É uma coisa assim que não dá para você colocar assim, explicar, porque é uma banda que faz algo diferente. E eles lançaram no passado o terceiro álbum deles, eu fiquei assim impressionado, já comprei todos os álbuns para mim, eu adorei, esses discos têm disponível aqui na Animal. Quem quiser conhecer o Witch Hazel, prestem atenção nas músicas desse terceiro álbum, Pentecost, como Spirit and Fire, como Dry Bones, como Sonata, como uma música que chama I Am Redeemed. Muito legal, são músicas que você ouve assim não cansam, porque é muito criativo, é diferente, entendeu? Eles pegaram uma mistura de todas essas bandas que eu te falei, inclusive, como eu te falei anteriormente aqui, muita pegada Ghost. Então é mais um disco que me impactou muito, sabe? E eu faço questão de citar aqui. E por último, eu vou citar uma outra banda, uma banda alemã. Essa banda já deve estar lançando hoje seu oitavo álbum, sétimo ou oitavo álbum. E é uma banda que lançou em 2010, para mim, o melhor álbum deles. É uma banda alemã chamada Motor Jesus. O álbum se chama Wheels of Purgatory. Cara, que porrada! Que porrada! Vocês
tentem pegar o Motorhead, misturar com um pouco de hard rock e colocar um pouquinho de Judas Priest, com umas pegadas assim, como se fosse assim, só para dar um cheirinho de Southern Rock na banda, dos Lineage, dos álbuns pesados. Esse é o Motor Jesus, cara, e esse álbum, para mim o melhor álbum deles, que é o Wheels of Purgatory, me impressionou de uma forma. Foi o primeiro álbum que eu ouvi deles, e já tinham lançado os 2 anteriormente, que daí pra frente eu comecei a atar, né? A gravadora que eles lançavam era a Dracar, uma gravadora pequena, né? E os discos sempre usando aquela temática de carros V8, aquelas coisas de velocidade, aquelas coisas de barulho, da quais eu não curto tanto, né? Aliás, eu adoro esse tipo de coisa. E aí fui ouvindo um disco com Motor Discipline, a primeira música, quando chegou a segunda, porque a primeira é uma introdução, que chama Feast of the Dragon, né? Melhor música do álbum, puta de um refrão, mas é aquelas de corrida de dragster. Então, para quem gosta desse tipo de som, vão atrás dessa banda, Motor Jesus. O disco ainda tem várias músicas legais, como The Shadow Man, Fire 99, Feel the War Machine. Então, uma bandaça alemã que está lançando o seu novo álbum agora, chamado Hellbreaker, sai esse ano. Tá? O último álbum deles era o Race to Resurrection. Esse álbum foi lançado em 2018. Aí eles fizeram um disco ao vivo, chamado Live Resurrection, e agora estão lançando um novo álbum. E você pode ver que na capa do disco só se fala de Fuel, Fire, Gasoline, V8, motor, e é a minha cara. Bandaça, puta som, banda alemã, e o estilo podemos dizer assim que é um heavy hard rock, tá? Mas muito pesado e muito contagiante. Então tá dado o recado aí de 4 álbuns de bandas novas, né, que me impactaram, né? Agora o Edu escolheu discos que impactaram a vida dele, o Batalha também, outros discos que impactaram a vida dele. E peço um pouquinho mais de paciência a todos vocês. Nós vamos fazer o especial, já está pronto, de Southern Rock, de Aora e de Thrash. Só que nós gostaríamos de estar reunidos para fazer esse especial, entendeu? Então nós estamos hoje colocando no ar esse RMH em casa. Espero que todos entendam e que logo passe essa quarentena que foi estipulada pelos governantes aqui em São Paulo. A partir da semana que vem pode ser que a gente já se reúna e faça o especial de Southern Rock, tá bom? Muito obrigado por todos os comentários. Eu espero que vocês entendam a gente gostaria de trazer cada vez mais, mas não vamos deixar de vocês sentar com a revista semanal de todos os sábados. Vocês ficam à vontade para comentar, se inscrevam no canal. Falaremos de todas as bandas, todas. Não tem aqui, não, essa banda eu não vou falar. Não, falaremos de todas as bandas aqui. E fiquem bem, protejam-se, sejam responsáveis, segurem a situação que está muito difícil, tá? Quem quiser entrar em contato comigo aqui na Animal é só chamar por inbox, mandar mensagem, eu respondo. Eu venho aqui praticamente quase todos os dias e estou aqui para atender a todos, tá bom? Grande abraço, fala aí Edu, e depois Batalha, e nos vemos na semana que vem. Grande abraço a todos vocês, valeu! Fala galera, mais um RMH em casa, né? Cada um no seu canto aí, Carlão que acabou de falar aí, eu, Batalha lá na casa dele, a gente louco para voltar a gravar juntos, né? Porque como dizem né, os nossos seguidores nos comentários, realmente a química dos 3 juntos é totalmente diferente, né? A gente é o famoso papo de boteco. Um levanta, outro corta, outro defende e realmente a gente não é a mesma coisa de estar juntos aí, mas a gente, para manter o programa aí, a chama acesa, a gente resolveu manter o RMH em casa, melhor do que ficar sem nenhum programa, ficar um hiato aí, né? E realmente a gente sabe que para vocês aí, como falam, um almoço com as estrelas aí, todo sábado ao meio-dia o pessoal espera mais um episódio da gente aí. E obrigado por nos seguirem, né? Espero aí que curtam, que tenham curtido. Os nossos temas aí a gente vai variar bastante, né? O Carlão acabou de falar aí os nossos especiais, tem bastante
bastante coisa nova para a gente fazer, ideias. E hoje esse tema que é bem interessante, né? Que é os discos que marcaram a nossa vida. E, poxa, são tantos, né? A pessoa que é musical, né, que tem a música no seu dia a dia, geralmente ela linka, né, músicas, discos, bandas, artistas em geral, a momentos da sua vida, né? Uma música Y, né? Você associa a uma pessoa, a um fato da sua vida, a uma questão emocional, e essa música marcou aquele momento. E acho que para todo mundo é assim, né? E aqui os seguidores do RMH devem ser a mesma coisa, né? Cada fase da nossa vida tem a sua trilha sonora pertinente ali, e algumas seguem com a gente pro resto da vida. Umas a gente esquece, né? Fala, nossa, como que eu ouvi isso? Né? E outras seguem com a gente pro resto da vida. E por isso que falar de 4 ou 5 discos é muito pouco, né? E talvez até uma ideia aqui lançada agora, que é essa temática vire aí um especialzinho, que ao longo do tempo a gente mescle aí os temas e volte a falar de discos que marcaram a vida de cada um. Ô galera, e vocês aí, apesar da gente falar aqui cada um dos seus discos, eu quero ver todo mundo aí colocando os discos, 4, 5 discos que marcaram a sua vida. E vamos ver qual é a diversidade que vai vingar aí. É bem legal. Para mim, discos que marcaram a minha vida, tem vários, muitos discos assim, né? E de tudo que é estilo, viu? Não é só rock não. Eu sou um cara que eu ouço desde de pequeno muito blues, jazz, rock and roll, metal, hard. Então, se você pegar os discos da minha vida, assim, se eu fizer uma lista, vai ter uma lista altamente eclética. Até comentaram aí esses dias aí, porque o Edu ouve Maria e ouve SOD ao mesmo tempo. E é legal, porque eu não gosto de um rótulo. Eu não sou um cara de um rótulo. Eu sou um cara de música. Então, música boa não tem rótulo. Obviamente que tem umas coisas que a gente não chega nem perto, mas na grande maioria das vezes, música não tem rótulo. Música boa não tem idade, não tem rótulo, né? Então, quer dizer, eu sou um cara eclético desde criança, né? Eu fui criado assim. E vocês vão ver que a minha lista também é bem eclética. São 4, 5 aí que eu vou dizer. O primeiro disco que eu falo que mudou a minha vida, que marcou a minha vida, mudou não, mas marcou a minha vida. Meu pai era um cara que amava música. E desde pequenininho, o nosso passeio aos sábados, eu e o meu irmão, era ir com meu pai em sebos de disco. Lá em Pinos havia vários. E tem um sebo que a gente ia todo final de semana fazer garimpagem lá. Eu falo isso com 9, 10 anos de idade, tá? E eu lembro, assim, um disco que me marcou, que eu comprei, até porque a capa, o visual, né, era diferente do que eu já tinha visto na televisão e tal. Acho que eu já tinha um disco dessa banda até então, mas eu ficava lá, a gente ficava horas, assim, garimpando. Era um sebo que as paredes eram revestidas de discos antigos, assim. O primeiro disco que me marcou, assim, é o Dressed to Kill do Kiss, né? A gente ficava lá olhando, realmente nessa época com 9, 10 anos de idade, 11, eu não conhecia muita coisa ainda e talvez, né, a gente já fez até um episódio com essa temática aqui, eu comprava pela capa, escolhia pela capa, às vezes a maioria dava certo, algumas davam super erradas assim, mas o Dressed to Kill marcou a minha vida pelo momento ali, né, era um momento, né, com meu pai, com o meu irmão, e que a gente ficava lá horas dentro do sebo, vendo discos usados assim, e quando eu puxei assim, ó, da prateleira, o Dressed to Kill, eu falei, nossa, os caras estão de gravata, né, e eu olhava as músicas atrás, aí eu falei, putz, Rock and Roll Night, pô, essa música aqui eu já ouvi, esse que eu vou levar. Esse disco pra mim é muito sentimental, né? Por conta né, dessa questão de muito pequeno, ficava lá horas e horas. E quando eu cheguei em casa e coloquei, no meu quarto, apesar de 10 ou 11 anos de idade, já tinha lá um aparelho lá, um toca-disco, uma caixa que era só pra gente, pra mim e pro meu irmão. Então é um disco que quando você ouve assim, fala, caraca, que fantástico esse disco. Esse é um disco que pra mim ficou assim pela capa, e não só pela capa, depois pelo conteúdo. É um disco que me marcou muito, muito, mas muito mesmo, né? E até hoje é um dos meus preferidos do Kiss, minha banda de cabeceira, né? Um segundo disco que me marcou bastante, aí pro outro lado, o lado mais de músico assim, né? Eu achava, primeiro, quem me inspirou a tocar baixo foi o Gene Simmons. Eu achava fantástico, assim, eu pensava, né, ainda pequeno assim, que catso de guitarra de 4 cordas que é essa?
Aí ia lá e você vai aprendendo, vai ouvindo. Eu queria saber qual era o som do baixo, né? E aí, né, consegui ali distinguir, falei, é isso que eu quero tocar, né? Falam que baixista é um guitarrista frustrado, no meu caso não é não, mas essa história é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade quando dizem isso, né? Mas no meu caso não foi não. E um segundo disco que me marcou é de um baixista que eu acho fenomenal, de um extremo bom gosto, não é um cara virtuoso e é uma banda fantástica. Eu lembro que eu ganhei, não logo que lançou, mas 1 ano, 2 anos depois do seu lançamento, eu ganhei o The Game do Queen, e que tá aqui a capa. E esse disco eu achei, assim, soberbo, porque você tem umas linhas de baixo muito evidentes no disco, e é um disco puramente rock and roll, né? Apesar de ter umas baladas legais, tem Save Me, né? Mas é um disco basicamente rock and roll, uma época que eu gosto muito do Queen, né? Após os discos ao vivo ali. Carlão, escute Queen, Carlão, você vai mudar a sua vida, tenho certeza disso. Ouça com atenção, Carlão. Não seja reticente, por favor. E nada disso que Jeff Scott solto é Queen, esquece. Uma baita homenagem, mas não é Queen. Escute Queen de verdade, vai. E esse disco The Game, pra mim, é um disco que é marcante, realmente marcante pra mim, porque, assim, foi aonde eu descobri o interesse técnico no baixo. Né? Tem solo de baixo nesse disco, você fala, nossa, que linha de baixo maravilhosa, né? Aí você vai descobrir que o John Deacon usava umas cordas diferentes, não é aquelas cordas usuais e tal. E aquele disco, também é um disco de cabeceira até hoje, pra mim é excepcional. Né? Marcou um momento da minha vida que eu comecei a me interessar ainda mais por música, né? Eu comecei a ter aula de piano em casa, que minha mãe é professora e tal. Mas o baixo é o que me despertou mesmo a vontade de falar, é isso que eu quero tocar esse instrumento aqui. Então, o The Game do Queen é um disco que, para mim, marcou a minha vida. Um próximo disco, que para mim também é fantástico, e eu fui descobrir tarde esse disco, hein? Eu fui descobrir bem tarde esse disco. É o Exodus, Bothered by Blood. Esse disco eu fui descobrir em 92, quando a gente começou já depois de alguns anos ter bastante CD no Brasil, e eu não tinha grana para comprar CD, né? Assim, era escasso, o recurso financeiro era bem escasso. E aí tinha lá em Santana, aqui em Santana, né, tinha lá na rua Doutor César, tinha uma loja que alugava VHS e alugava CD também. Aí eu vi aquela capa azul assim, aí eu falei assim, poxa, eu vou levar isso aqui para ouvir. Nossa, cara, eu lembro que eu cheguei em casa assim, eu falei, meu Deus, vontade de sair correndo, que birosca é essa? Né? Que coisa fantástica. Eu falei, cara, isso aqui é energia pura, isso aqui é êxtase. Meu Deus, o Blood by Blood pra mim é um disco que marcou a minha vida porque eu descobri uma outra vertente. Na época era só metal, 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 e eu vim descobrir tarde mesmo, né, assim, esse disco. E o disco que me marcou, tanto é que eu tenho um vinil colorido hoje, né, comprei quando eu achei, comprei até do João Gordo, né, ele me vendeu esse disco dele, que tem esse vinil dele do Exodus. É um disco que eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é sério, isso aqui é, né? E confesso, fui ouvir mais tarde, né? Eu tinha restrição com o thrash, assim, né? Eu gostava da mistura do Anthrax com o hip hop lá de Nova York e tal, da Califórnia e tal, mas o Exodus eu fui conhecer bem tarde. Tarde, mas não falha, né? E aquilo me impactou no peito aqui, ó, pá! Um disco extremamente, né, visceral, né? Eu adoro essa frase. Discos viscerais, que você ouve e fala, cara, eu vou quebrar tudo. Que você quer sair correndo. Então, pra mim, esse disco é algo assim genial. E o quarto disco que me marcou a vida, também era molequinho, uns 13, 14 anos, e eu ganhei do meu pai o Judas Priest, Unleashed in the East. E eu falava assim, aí eu fui ouvir o disco, primeiro os vocais do Rob Halford, que eu já conhecia, mas depois a gente veio saber que ali tem um monte de regravação, mas o que me marcou nesse disco, acho que foi o primeiro disco ao vivo que eu ganhei. Que eu falava assim, cara, que dueto de guitarra, né? Uma energia, né, absurda naquelas guitarras ao vivo. Né? Eu já conhecia naquela época o Judas, dos primeiros discos, assim, né, com uma temática um pouco mais melódica, mais calma. Eu falei, cara, que é isso? Que energia que é essa? Eu
falava assim, cara, que guitarras que são essas? Tanto é que nessa época eu falava assim, meu Deus, que guitarra, que são esses guitarristas, isso que é ser guitarrista, gozado, né? Eu fui conhecer, eu fui admirar dueto de guitarra com Judas antes do Iron Maiden. E o Iron eu acho fodido, né? Acho que o Adrian Smith e o Dave Murray são dois, é uma dupla fantástica. Mas o Kiki Doen e o Glenn Tipton, para mim, né, são imbatíveis. E esse disco, por questão também de conhecimento, né, de você descobrir coisas novas, né, marcam a gente. Né? Então, o meu quarto disco é o Unleashed in the East, do Judas Priest. E a gente combinou de falar de quatro, mas eu não posso deixar de falar de um disco que marcou a minha vida em especial, por um motivo especial também, né? E se é disco que marca a sua vida, e que marca momentos da sua vida também, né? Acho que é isso, quando um disco marca a sua vida, porque provavelmente marcou momentos da sua vida, né? Eu quero também fazer uma menção aqui, né, que marcou a minha vida, mudou o rumo da minha vida totalmente, né? Eu experimentei, né, eu cheguei num sonho realizado ali, né? Foi quando eu gravei o disco com as Velhas Virgens. Vocês não sabem como é bom aqui dentro. É um disco que eu já fazia parte das Velhas aí há 1 ano e meio, 2 anos, e a gente foi gravar esse disco pela Velas, que é a gravadora do Ivan Lins. E para mim era um sonho gravar um disco, né? Eu entrei na banda em 95, a gente gravou esse disco em 96 para 97. E é um disco que marcou, eu toquei nele, mas o disco eu, assim, não é porque eu toquei, né? Mas é um disco que é fabuloso em termos de rock and roll nacional. Muita gente curte até hoje esse disco aí, cultua. É um disco que tem a Rita Lee, tem o Roger do Traje, tem o Sérgio Heinz do Terço. Para mim é um momento da minha vida muito importante que está marcado para o resto, né? É como se fosse um livro escrito, né? E é um livro escrito de uma outra maneira, musicada, né? Então, eu quero fazer uma menção honrosa de um disco que eu ouço até hoje, né? Que eu gosto, né? Porque eu toquei não. E tem muita galera que fala comigo, vem me chamar no Facebook para falar desse disco também. Então, Vocês Não Sabem Como É Bom Aqui Dentro é o disco que eu gravei com as Velhas Virgens e que, por motivos óbvios, me marcou para sempre, né? Meus irmãos, as Velhas Virgens, Paulão, Cavalo, Caio, que está na Irlanda tocando guitarra lá fora, o Lito, que mora em Portugal hoje, né? A Cláudia, que é a vocalista que tem em algum lugar aí, acho que no litoral, salvo engano, Ilhabela. Então, galera, são poucos, sim, são 4, 5 discos, né? Obviamente que a nossa história de vida aí, ela é muito mais longa e, consequentemente, tem muitos mais discos e músicas que marcaram a nossa vida, né? Mas por hoje são esses, né? Ficou de fora um monte de coisa. Pra mim, Jeff Beck, Blow Black Blow, né? Tem os Signals do Rush. Mas aí a gente vai falar numa outra hora. Espero que vocês fiquem bem. Stay safe. Keep rocking, guys. Beleza aí? Então hoje é um tema legal, hein? Discos que mais impactaram nossas vidas, mas tem tanto, tanto. Vamos falar um pouquinho, alguns desta série, né? Eu vou pular um que é o mais importante de todos, porque se não fosse ele não estaria aqui. Claro que eu tô falando desse aqui, ó. Primeiro disco de metal que eu ouvi na vida e mudou o rumo de tudo, né? Ainda bem. Assim, tem de estilos variados, muita coisa. Os primeiros discos que eu tive na vida de metal depois do volume 4 do Black Sabbath, eu adquiri na Woodstock Discos. Fui lá, conheci o Valcir através do João Carlos, o Joãozinho, que trabalhava no escritório do meu pai, e a Woodstock ficava na mesma rua, José Bonifácio. Aí lá eu tinha as dicas do João Carlos e do Valcir. Os primeiros que eu tive na vida foram Obsession do UFO, Dynasty do Kiss, Virgin Killer do Scorpions, Unleashed in the East e o Screaming for Vengeance. O Screaming for Vengeance é o primeiro dessa minha lista de impacto, que ele abre com The Hellion Electric Eye, que para mim isso é um sinônimo do que é heavy metal, um disco bem variado, uma produção legal do Tom Alon, som de bateria bem alto, e tem faixas cadenciadas também, tem pitadinha de hard, You've Got Another Thing Coming, tem Bloodstone, tem muita música boa, mas assim, quando eu peguei aquela capa com a águia, aquela capa amarela, e coloquei a The Hellion e Electric Eye, aquilo lá acabou. Então assim, por mais que depois eu tenha
ficado fã do Iron Maiden, quando comprei o primeiro do Iron Maiden, eu sou da turma do Judas Priest, e muito se deve pelo Screaming for Vengeance, que tudo bem, a gente já falou aqui do Painkiller, que também é um disco que causou impacto em todo mundo, mas o meu preferido do Judas é o Screaming for Vengeance, e assim, sempre que eu escuto a The Hell in Electric Eye, arrepia aqui, sabe? Tanto que na playlist que eu tenho do Spotify, This Is Heavy Metal, é a primeira. The Hell in Electric Eye é o que abre a playlist. Então, um negócio que emociona até hoje, e para mim foi o disco que mais impactou a primeira audição. O segundo, até uma história engraçada, porque eu descobri que um programa de rádio ia passar o novo do Slayer. E eu já era viciado em Slayer na época, e o novo do Slayer, depois do Show No Mercy, o Hell Awaits, o EP Halt in the Chapel, seria o Raining Blood. E Raining Blood para mim é o maior disco de thrash metal da história. Quer saber o que é thrash? Vai ouvir Raining Blood, que nada é igual, nada. Mas a história foi assim, eu descobri que esse programa ia passar, era um sábado à tarde, eu estava num ensaio de uma banda de pop rock que vários amigos que eu andava no Objetivo tinham, e aí eu costumava ir num ensaio da banda deles, né? E depois a gente foi comer no Jack in the Box, extinto Jack in the Box, que tinha na Avenida dos Bandeirantes. Só que eu queria gravar o disco novo do Slayer, e aí eu falei pro Fúvio Saba, que era o tecladista, eu falei, pô, você tem algum aparelho que grava? Ele, pra quê? Nós vamos comer agora. Eu falei, então, mas vai passar um negócio e eu preciso escutar. Então a gente foi no Jack in the Box e eu fiquei com o dedo no pause e no REC ali, o REC apertado e o dedo no pause. A hora que começou o Raining Blood eu soltei e a gente foi, eles entraram no Jack in the Box, eu fiquei gravando dentro do carro dele e já curtindo, lógico, a primeira é Angel of Death, e aquilo lá marcou assim pela bizarrice. Eu fiquei gravando o Raining Blood dentro do carro no estacionamento do Jack in the Box. E aquela é a meia hora mais que me deixa mais contente. Acho que foi um dos discos que eu mais ouvi na vida. Ele só tem meia hora mesmo. Aquilo é cartilha. Não dá. Aquilo não tem o que falar. Slayer Raining Blood é nota 10. Mais pra frente, um outro que me causou muito impacto, que eu ouvi umas 100 mil vezes, foi um disco conceitual do Queensryche, que é o Operation Mindcrime. Eu ficava lendo 1000 vezes o encarte, tentando entender a história. Tem aquele lance político, tem coisa religiosa, tem todas as faixas daquele álbum. Nossa, participação da Pamela Moore, eu gosto de todas as faixas. E depois, assim, eu coloquei pela primeira vez, eu não conseguia, que eu costumava gravar coletâneas, e desse disco do Queensryche, cada hora eu pegava uma para botar em coletânea, e eu ouvi demais o vinil dele. Eu acho, se fosse apontar qual disco conceitual eu mais gosto, é o Operation Mindcrime, e depois ainda teve o Empire, lógico que também causou impacto, mas eu lembro que eu ouvia toda hora, e até os irmãos Tabuso que faziam comigo o fanzine Deathcore, eles falavam assim, puta, agora nós vamos perder o Batalha Slayer porque ele tá trocando o Celtic Frost pelo Queensryche, já tá começando a ouvir Rat, então ferrou. Só que pra mim não ferrou, foi um negócio que até hoje eu coloco e eu não tenho como pular a faixa ouvindo Operation Mindcrime. Os efeitos que tem, performance da banda, a sincronia de todos, o Geoff Tate apavorando. Felizmente cheguei a entrevistar o Geoff Tate numa pauta não me lembro, era a comemoração de alguma 10 anos ou 20 anos, eu não lembro, do Operation Mindcrime. Aí a gente fiz uma entrevista com ele muito legal e pude ver a primeira vez no Rock in Rio 2 em 91 no Maracanã. O Queensryche apavorou. Então esse disco também marcou muito e me impactou demais. E o quarto, para finalizar, é um disco dos anos 90, dessa banda aqui, ó, Winger. E não é o primeiro e nem o segundo, é o Pool, é o disco vermelho. E esse também tem uma história engraçada. Eu gosto de todas as faixas, ele é variado, tem peso, tem hard, tem melodia, tem coisa para baixo, tem violão de praia, aquele
É muito animal esse disco. Esse disco é... Quem não gosta, eu tenho até dó. E eu lembro que eu não comprei esse disco em loja especializada, não foi esse CD na Woodstock, nem na Galeria do Rock, nem nada. Foi na Loja Americanas, que tinha do lado do escritório lá do meu pai, na José Bonifácio, e ele estava mais barato que todos. E tinha um monte de Winger Pool ali na prateleira, e o Adalton Ribeiro também, que tocou comigo no Swing Fire, que trabalhava junto, ele pegou, falou, meu, vamos levar esse Winger aí. Aí a gente comprou, ouvia sem parar. Hoje ele fala que não escuta tanto, mas beleza. Só que assim, depois que a gente falou isso, todo mundo que andava com a gente, o Edu Lucena também andava com a gente, ele sabe da história do Winger Pool, o Marcelo Fani, o Cláudio Fortuna, o Rogério Poleto, o Adalto, todo mundo pegou esse Winger Pool, a gente comprou para os outros, porque na loja americana estava mais barato, então a gente comprou esse CD para eles, e eles ficavam ouvindo no repeat sem parar. Entrava no carro do Fani, era Winger Pool, entrava no meu, era Winger Pool, todos, Rogério, Winger Pool, direto. E uma vez foi engraçado que a gente estava indo no Manifesto e tinha a ruazinha do lado, a primeira rua à direita, né, passa a Rua Iguatemi e entra à direita. E eu estava ouvindo o Winger Pool no carro. Eu fui estacionar, aí eu abaixei assim, era o Cláudio. Aí eu falei, meu, você está ouvindo o Winger? Tô. Aí eu falei, puta, que coisa bizarra, ao mesmo tempo. Então assim, impactou, e não estou contando história para falar que o disco é legal porque comprou na Americana e todo mundo gostou. Estou falando que é um dos melhores discos dos anos 90. Infelizmente foi numa fase que foi em 93, né? Então já tava, ele saiu na época errada. Ele já era um disco diferente do In the Heart of the Young, porque ele tem muito menos teclados, não tem a Or nesse álbum, então ele é diferente, né? Mas é muito mais pesado, e depois o Winger até seguiu mais a linha do Pool. Então esses 4 dessa série, discos que mais impactaram as nossas vidas. Eu escolhi 4, um heavy metal, um meio hard, o Queensryche e um thrash metal. Mas tem muita coisa, e mais pra frente nessa série a gente vai citar vários álbuns assim que impactaram nossas vidas, e que nem o Carlinhos preferiu coisas mais recentes. Tem coisas recentes que impactam mesmo. Eu sempre falei que do Ark, Burn the Sun, já até falei aqui no RMH, e tem discos antigos que a gente tomava até susto de tão bom que era. Então assim, essa série é bem legal, e eu queria saber aqui quais impactaram vocês. Pode fazer a lista aí, porque vários vão bater com certeza no gosto da gente, né? Então valeu, fique bem.